Você que está aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do videocast e podcast Raça é Prioridade. E eu gostaria de dizer que temos aqui ao meu lado Tainá Leite, né? O que dizer de uma pessoa que mal conheço, mas já admiro pacas, como os depoimentos do Orkut. Eu não sei se você é desse momento, dessa época da internet brasileira. Os momentos do Orkut diriam, né? No meu depoimento a ela, eu diria isso. E eu sou o Du Migliano, um dos fundadores da 99jobs.com. Tô ofendida que você mal me conhece, que a gente já tem aí, assim, um intensivão que vale por uns anos aí. Eu sou Tainá Leite, gerente sênior de Direitos Humanos e Gênero do Pacto Global da ONU no Brasil, e tenho o privilégio de liderar essa plataforma maravilhosa de direitos humanos, na qual está também inserido o movimento Raça é Prioridade, que tem a honra de contar com a 99 Jobs como sua embaixadora. E hoje também a honra de contar com uma convidada que é uma das nossas membros do Comitê Consultivo do Movimento e que Du irá apresentar no seu extenso e intenso currículo, ou mini bio. Ela tem uma bio que não tem como ser mini, de tão incrível que é. Ela é pedagoga e mestra em gestão social pela Universidade Federal da Bahia. Fundadora do ODARA, o Instituto da Mulher Negra, atua como gestora do programa em Direitos Humanos, integrante aí da articulação de organizações de mulheres negras brasileiras. Ela tem como missão compartilhar iniciativas de enfrentamento ao racismo estrutural, obviamente por uma perspectiva negra e feminista. E temos a honra de tê-la aqui para bater esse papo e falar a respeito do seu trabalho, daquilo que ela vem fazendo no dia a dia. Doutora Benilda, muito obrigado pela sua presença. Olá, gratidão. Eu sou Benilda Brito, mineira de Belo Horizonte, sou neta da dona Benigna, filha da dona Zaira. Eu sou mãe do Adaê, do Alaê, da Ayana, avó do Ana Miguel. Sou uma mulher negra, lésbica, eu sou de axé, eu sou quilombola do quilombo lá na Serra do Cipó, aqui na região de Minas. E também muito, muito feliz de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Du. Doutora, você entende que falta coragem na liderança para tocar num tema que ela vai levar porrada? Porque o racismo estrutural, ele é tão complexo dentro do sistema corporativo como um todo, que quando você começa a mexer nesse tema dentro da organização, os primeiros momentos, eles são de aprendizado contínuo, constante e complexos, que não tá que raramente a liderança da organização está preparada para lidar. Falta coragem nessa liderança? Então, eu sempre, quando ouço essa pergunta, coragem, essa palavra, eu fico pensando se é coragem que falta. Eu acho que falta disposição para encarar o racismo, falta assumir que nós estamos numa sociedade racista, embora os números, o comportamento social, todos demonstram essa desigualdade. A violência, então, nos últimos anos, tem aumentado demais. Então, o movimento que as empresas estão fazendo ainda está muito pequeno, diante de tantas coisas que também é um compromisso social, político das instituições privadas em fazer também para erradicar essa situação. Nós estamos aí vivendo uma conjuntura e os últimos 4 anos desse desgoverno trouxe para a gente essa situação de uma forma muito mais intensa, mas que mesmo os movimentos tímidos de algumas empresas, de inclusão e diversidade, trazendo mais negros, eles não estão conseguindo mexer na régua da desigualdade ou não ajudando, não colaborando para erradicar esse quadro de violência que está cada vez mais gritante. Então, nós estamos aí contabilizando, voltando para uma campanha nacional, falando para de matar a gente. E aí, gente, eu gosto de lembrar que tem vários tipos de morte. Tem a morte física do corpo, que tem aumentado significativamente para a população negra, para a juventude negra, mas também tem a morte dos sonhos, do desejo, da inclusão, tem a morte da negação, do silenciamento, da falta de oportunidade, tem a morte da repetidas violências em cima da mesma povo, com as mesmas características físicas. Então, o que eu falo? As empresas elas têm que tirar esse redoma e entender
que elas têm também um compromisso político de enfrentamento aos racismos e dar a oportunidade, trazer essa pauta para dentro da empresa é uma forma de se posicionar contra essa situação. Quando as mesmas dificuldades recaem com as pessoas que têm as mesmas características físicas, e eu gosto muito de dizer isso, para que as pessoas entendam que não é coincidência. Não é porque o Brasil é o segundo país de maior população negra que a maioria dos pobres, dos empregados, que ganham menos de 3 salários mínimos, tem que ser pessoas negras. Se o Brasil é o país que tem a maioria da população negra, nós tínhamos que estar nos lugares melhores também, já que nós somos maioria. Né? Alto percentual de engenheiros, alto percentual de CEOs, alto percentual de médicos, já que nós somos a maioria da população. Então, esse quadro não é real. Quando todas as dificuldades recaem para esse mesmo povo que tem a mesma raça, isso não é uma coincidência, isso é um projeto. Quando a empresa também se posiciona assim, ela não abre as suas portas, não faz esse debate, não promove ações afirmativas, ela está contribuindo para um projeto, que é um projeto de uma necropolítica, que é um projeto de exclusão da população. Então, assim, não existe neutralidade nisso, sabe, Du? Não existe neutralidade. Quem não efetivamente trabalha para erradicar essa desigualdade está trabalhando para contribuir para ela. Então, a empresa tem que ter uma postura ética muito grande para pensar. Eu acho que é mais do que coragem. Eu acho que é um compromisso político de enfrentamento. Gostei muito, como de tudo, mas não há silêncio, né? Não há silêncio. O silêncio é uma escolha, né? Acho que essa é a mensagem que a gente gostaria também de trazer. E essa escolha, ela precisa também ser assumida, né? Porque acho que também tem um lugar do... como você falou assim, quando chega na raça, as pessoas falam... Não, as pessoas, às vezes, as empresas, muitas vezes, até elas não falam. Elas tangenciam, ela some, ela né, vai fazer outra coisa. Até para dizer que não vai fazer, precisa ter assumir uma responsabilidade aí pela consequência dessa escolha ruim na nossa visão, porque isso vai ter uma consequência, né? Então, eu quero ficar com essa sua frase, gratidão por ela. Não há silêncio possível, né? O silêncio é uma escolha. Assuma as suas, ou como dizemos nós no rolê, assume teus BO, né? Que aqui todo mundo é adulto e precisa se responsabilizar aí pelas próprias decisões. Então, Tainá, eu concordo demais com essa observação, essa pauta que você traz, e acho que é importante a gente falar sobre ela. Concordo demais com isso. Não existe neutralidade, como eu dizia antes, e não tem silenciamento. Então, é muito para além de cumprir qualquer índice. A discussão da raça é prioridade porque raça é interseccional. Ela vulnerabiliza mais ainda a condição de qualquer pessoa. Então, qualquer sujeito, qualquer identidade, quando você casa raça, cola ao quesito cor ao lado dessa identidade, vulnerabiliza muito mais. A gente precisa admitir isso. Então, a pauta de LGBTQIA+, é importante e é importantíssima. Mas a pessoa LGBTQIA+, é negra, se ela é, a situação é mais vulnerabilizada. A pauta das mulheres é importantíssima, mas a mulher é negra, a pauta do geracional, os imigrantes, tudo isso é muito importante. Pessoa com deficiência, como diz a Audre Lorde, não existe hierarquia de opressão. Todo mundo é oprimido e vulnerabilizado, nesses sujeitos e sujeitas vulnerabilizados socialmente. Mas quando você cola a raça, a situação piora. É por isso, Tainá, que eu gosto tanto desse raça é prioridade, nesse nome, né, desse movimento dentro do Pacto Global. Porque é prioridade discutir a raça, porque ela é transversal a qualquer situação. Então, esse projeto de silenciamento, a omissão, ela não tem um efeito neutro, ela tem um efeito de posição política. Empresas que silenciam, que não lutam pela inclusão e a diversidade, que não se manifestam sobre, elas estão fortalecendo essa situação de silenciamento. Nós passamos agora por um movimento importante também, gritando: pare de nos matar. Pare de matar a gente.
Eu falava disso, né, com o Du, agora, e reforçando isso, porque nós estamos em um momento crucial do país que não tem volta. Ao mesmo tempo que a gente tem um grande número de pessoas negras hoje assumindo a sua identidade racial. O IBGE mostrou que subiu o número de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, então isso é o somatório da raça negra. Subiu esse número, quer dizer, aumenta a consciência negra, mas isso também não tem subido em termos de direito e inclusão. Então, aumenta-se a consciência, e isso vai ser muito ruim se a gente não se posicionar, porque, gente, não vai ter silêncio nisso. Nós estamos vivendo um enfrentamento muito grande. É um número muito expressivo de pessoas questionando por que é que a gente não tem acesso. E pessoas negras. Aumentou o número de negros na universidade? Aumentou, as cotas mostraram isso. Aumentou o número de negros no mercado de trabalho? Não. Aumentou o número de negros formados e preparados? Sim. Aumentou o número de negros que ganham mais, que mexem na régua salarial? Não. Então, tem uma desproporção proposital para a manutenção de desigualdades. E as empresas precisam se posicionar sobre isso, porque isso grita dentro do ambiente das empresas, das instituições. Não tem neutralidade nesse debate. Bom, existe um cenário internacional, e a década do afrodescendente faz parte disso, chamando a atenção das pessoas para a condição de afrodescendentes no mundo. Então, a ONU decretou a década do afrodescendente, que termina agora em 2025. Então, desde 2015, o olhar dos gestores públicos deveriam estar para a situação do afrodescendente com medidas para mudar a desigualdade. Nós estamos chegando no final da década e a ideia é pedir mais 10 anos, porque esses 10 anos não foram suficientes para fazer medidas. A gente não conseguiu fazer o para casa, e o Brasil faz parte disso. Estamos dentro de um cenário internacional. Olha a situação. Por que o raça é prioridade para nós? Ele é extremamente importante. Que é um movimento que vai dar visibilidade para tocar exatamente no ponto que é das pessoas negras. Porque todos os outros movimentos que estão no Pacto Global, todos os outros segmentos, eles vão esbarrar na raça, de qualquer jeito. Então, tem lá o salário digno. Nós estamos discutindo salário digno para quem? Quem é que não tem acesso a salário digno? Nós estamos discutindo aí as condições climáticas, tá? Mas quem sofre esse processo de gentrificação, que é impactado pelo racismo climático e o racismo ambiental, é a população negra. Tem o movimento das mulheres, elas lideram, sim, mas nós estamos discutindo isso por quê? Porque tem um grande número de mulheres na empresa hoje, mas você não tem mulher negra. Então, raça é prioridade porque todos os outros movimentos vão ser recorrente deles. E ao negligenciar esses sujeitos e sujeitas negros, a gente, quando não negligencia, não traz para o orçamento, não tem um impacto direto dentro da empresa, não prioriza esse debate, a gente fortalece a desigualdade. Então, não adianta a gente ter um movimento lá sozinho no canto. Eu concordo com você, Edu, raça é prioridade. Eu acho que ele é extremamente importante porque ele impacta diretamente também nos outros movimentos e tenta garantir o mínimo de demandas possíveis de sobrevivência. A gente não quer só sobreviver, a gente quer viver com dignidade, a gente quer viver com alegria, a gente quer viver com segurança. Então, você vê como é que uma questão, agora mesmo, recentemente, nós tivemos o assassinato de Mãe Bernadette, uma pessoa que estava no programa de proteção, uma liderança quilombola, que perdeu o filho, né, há 5 anos atrás, que tinha 17 anos, também é uma liderança quilombola, e essa mãe é assassinada, e ontem eu conversando com uma macota do Candomblé em Minas, macota Quindoialê, ela me dizia assim, Benilda, assassinaram uma avó. Você sabe o que significa isso? Matar uma avó é matar uma geração, é matar uma ancestralidade, o que para nós, a cultura negra, é tão importante. Matar o filho e matar a mãe, e ela é a avó, morre na frente do neto, ela é assassinada na frente do neto. Isso tem conflitos de terra envolvida, tem que discutir território. Isso significa que a gente precisa discutir o quê? Legalizar as terras quilombolas, porque tantas negligências, tantos silenciamentos vão agravando a nossa situação de vulnerabilidade. Significa que a gente precisa discutir racismo religioso. Ela era uma Yalorixá. Significa que a gente precisa discutir direitos, direito à vida, discutir a juventude negra, que a cada 23 minutos é assassinada. Então, quando tomba um corpo, ele representa muitas coisas. Ela morava num lugar vulnerabilizado, que era um quilombo, que não é reconhecido pelas políticas públicas, não teve segurança, ela estava no programa de proteção defensora de direitos humanos, instalaram câmaras que não estavam funcionando na hora do assassinato.
ela conversa com a ministra Rosa Weber, que é uma gestora pública, e fala, olha, está acontecendo isso, eu estou sofrendo ameaça. Pouco tempo depois, ela é assassinada. Ela denuncia para o Estado a violência. O que as empresas têm a ver com isso? Tudo a ver com isso. Esses corpos circulam dentro também desses territórios da empresa. O ESG está ligado diretamente aos direitos e garantias de vida da população negra, porque todos eles fazem parte de uma cosmovisão para nós de religião de matriz africana, para nós de povo cultura negra. Quem que é Nanã? Nanã é uma Yalorixá, é a dona da vida e da morte, ela é a orixá mais velha que existe dentro do panteão dos orixás. Ela representa para nós a pessoa mais idosa, de maior sabedoria. Tombar o Mananã, isso impacta diretamente na nossa vida, na nossa cultura, no nosso olhar. Eu estou vivendo dias muito difíceis, nós estamos aí, ó. Saí agora de um seminário sobre a juventude negra viva. Vou agora falar sobre o racismo religioso em função do assassinato de mãe Bernadette. Nós estamos aqui discutindo em políticas que as empresas podem fazer dentro do movimento Raça é Prioridade. A nossa pauta é muito pesada e muito solitária. Então, as pessoas precisam se convencer que se a gente não tocar na raiz do que é o racismo, do silenciamento, da negação, a gente também está sendo racista. Então, eu fico pensando, quando você me pergunta, voltando na sua primeira pergunta, coragem. Coragem para deixar de ser racista? Talvez seja coragem. Talvez exija mesmo um movimento que a gente não está dando conta de fazer. Coragem de admitir a contribuição para a manutenção da desigualdade social, racial. O movimento Raça é Prioridade, ele é muito importante, porque ele dá visibilidade a essa necessidade e reafirma o compromisso que as empresas têm que ter posturas éticas, inclusivas e que também é lucrativo para elas. Nem que seja por aí, porque é lucrativo para elas. Quem não quer se posicionar a favor de garantir vida, resgatar os direitos humanos, rever posicionamentos pessoais, rever sua postura, porque esse debate racial ele não é um debate só empresarial, é a sua relação com o mundo, sua relação no bar que você vai, no time que você torce, com as pessoas que você está todo final de semana, com a igreja que você frequenta, com a sua postura na universidade, dentro de garantia de ambientes seguros corporativos. Esse debate é extremamente necessário. Por isso é que eu admiro muito o movimento e acho que a gente precisa crescer em um convencimento maior. Eu acho que ainda está tímida. A adesão para o raça ainda é uma adesão tímida, diante da importância que ele tem de crescimento. Tem crescido empresas que estão lá afiliando ao Raça é Prioridade. Mas eu acho que, diante da emergência do assunto, do tamanho da deficiência, da lacuna, as iniciativas ainda são pequenas. O B, para a gente fechar mesmo, né? Porque você tem que ir. Gostei muito, como de tudo, mas não há silêncio, né? Não há silêncio. O silêncio é uma escolha, né? Acho que essa é a mensagem que a gente gostaria também de trazer. E essa escolha, ela precisa também ser assumida, né? Porque acho que também tem um lugar do... como você falou assim, quando chega na raça, as pessoas falam... Não, as pessoas, às vezes, as empresas, muitas vezes, até elas não falam. Elas tangenciam, ela some, ela vai fazer outra coisa. Até para dizer que não vai fazer... precisa ter assumir uma responsabilidade aí pela consequência dessa escolha ruim na nossa visão, porque isso vai ter uma consequência, né? Então, eu quero ficar com essa sua frase, gratidão por ela. Não há silêncio possível, né? O silêncio é uma escolha. Assuma as suas, ou como dizemos nós no rolê, assume teus BO, né? Que aqui todo mundo é adulto e precisa se responsabilizar aí pelas próprias decisões. Eu tenho 54 anos de vida e costumo dizer 54 anos sobrevivendo aos racismos, que são muitos. Né? Reafirmando aqui que eu sou uma mulher negra, lésbica, do axé, então carrego no meu corpo muitas identidades silenciadas. Acho que o primeiro posicionamento
para quem é racista ou não, é se assumir nesse lugar. Perceber que não dá para ser mais um no mundo. Se quer ser, que seja, mas com as consciências sobre isso. As questões raciais não me interessam, não me importam, não é uma pauta que não me afeta, não me toca, então assuma. É muito ruim. Que ao assumir também, você tem que rever que lugar que você está aí na conjuntura política. Ou se você está tocado, mexido, sabe que pode intervir, de que forma? Leia autores negros, dê oportunidade para pessoas negras, converse com pessoas negras, estuda sobre a cultura negra, olha para a gente como semelhante, que eu acho que a maior estratégia para acabar com o racismo, para a gente poder lutar contra ele no cotidiano, é você conseguir olhar para Benilde e ver Benilde uma mulher que é uma pessoa, que tem acesso a direitos e que são negligenciados em função do corpo que eu carrego. Então, quando você me vê como semelhante, reconhecer que nós, pessoas negras, somos semelhantes, temos direitos e somos humanas, somos pessoas humanas, porque o racismo, ele te desumaniza. Enquanto muitas violências coisificam, o racismo desumaniza. Por isso, corpo livre é macaco, é qualquer coisa que não é humano. Então, o primeiro passo é você reconhecer que pessoas negras são pessoas humanas, providas de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais. São pessoas humanas que têm direito à vida. Então, quando você reconhece isso, já é um grande passo. E isso muda muito a sua postura com o mundo, a sua relação social e no seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que é reconhecer de que lado que você está, lembrando que não tem neutralidade nisso. E você que curtiu esse episódio, você que entende que esse conteúdo é muito relevante para uma série de líderes e pessoas brancas nesse país, por favor, compartilhe. Sem dúvida, nós precisamos que esse movimento tenha cada vez mais pessoas engajadas, até porque esse problema não é das pessoas negras, esse problema é um problema das pessoas brancas nesse país, principalmente aquelas que estão em posição de liderança e poder. O próximo, tem mais, fala. Eu ia falar só até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Então, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.